Do texto do Antigo Testamento, há pouco lido, Êxodo 19, 1 a 8, eu vou usar como base o versículo 5 e 6, e o tema é qual é a nossa missão e qual é a nossa identidade como cristãos. Queridos irmãos e irmãs, amigos que nos acompanham, no livro de Êxodo, nós temos a história do povo de Israel, a sua saída da escravidão do Egito, sua caminhada pelo deserto, rumo à terra prometida. A identidade do povo de Israel, do povo hebreu, está profundamente ligado com a sua história. E quem lembra disso no texto de hoje é o próprio Deus, que é o Senhor da história. No versículo 4, que antecede o versículo 5 e 6, que servem de base, Deus diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, e como eu vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Quanto mais o povo de Deus percebe suas limitações, mais percebe a necessidade de estar protegido por essas asas de águia, da águia divina, coloquemos assim. A águia todos conhecemos, é um pássaro que tem garras potentes, bico afiado e que faz de tudo para defender ferozmente os seus filhotes. Queridos irmãos e irmãs, facilmente o ser humano esquece da sua história e da sua identidade. Ainda que nós recebamos de Deus centenas ou até milhares de bênçãos todos os dias, a nossa memória, ela insiste em esquecer e lembrar daquilo que nos falta. Ah, se eu tivesse isso, ah, se eu tivesse aquilo, eu seria mais feliz. Queria mais coisas, mais bens, mais poder, mais privilégio. Sim, queridos amigos e amigas, nós somos rápidos em cobrar de Deus uma resposta para a falta de sossego, para a ansiedade, para nossas preocupações, para os nossos planos, os planos que fizemos e ainda não aconteceram, para nossas frustrações, para os nossos medos, para as nossas angústias. E somos mais rápidos ainda em nos esquecer do descanso e da segurança que nos são dados diariamente em Cristo Jesus. Paz, perdão, esperança, acolhimento, amor, certeza da vida eterna junto com Ele. Sim, queridos irmãos e irmãs, somos rápidos em exigir de Deus a solução para todos os nossos problemas. Somos mais rápidos ainda em criar novos problemas, com nossa insistência em não querer perdoar as outras pessoas, em não querer ouvir e nem seguir os mandamentos de Deus na nossa vida, em não colocar Deus como prioridade na nossa vida. Temos tempo para tudo, para ler, para brincar, para comer, para beber, para se divertir, para a internet, para séries, mas quando chega na hora de ler a Bíblia, depois, sim, não queremos trocar o nosso orgulho e arrogância pela humildade, não temos espírito de gratidão, insistimos em permanecer no pecado, gostamos muito mais de ouvir o mundo e suas ideologias do que a palavra de Deus. E assim, como resultado, vivemos insatisfeitos, com medo, confusos, em pânicos e não sabemos por que acontece isso. Precisamos, como o povo de Deus ali de Êxodo, que Deus nos lembre da nossa identidade e da nossa missão. Hoje nós fizemos a leitura do Salmo de número 100. No Salmo número 100 nós lemos assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. E esse mesmo Deus, através do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,9, diz o seguinte:
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a identidade. E agora a missão? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro reafirmando o texto de Êxodo que eu citei antes. Sim, aqui Deus nos lembra que nós temos uma identidade e uma missão. Nós somos nação santa, povo de Deus, raça eleita, porque Ele nos carregou até a sua presença com amor na mensagem que nos chegou ao coração e nos deu a fé, que é a mensagem do Evangelho, dando-nos um Salvador, oferecendo-nos o perdão de todos os nossos pecados. Assim nós somos santificados e incluídos na família de Deus. Esta é a identidade que nos foi dada como cristãos. Somos família do Pai. A missão, segundo Pedro, é sermos sacerdócio real, ou seja, somos sacerdotes do reino. Sacerdotes são aqueles que devem interceder, não apenas por si, mas interceder pelos outros. Interceder, orar pelo mundo inteiro. Sacerdotes para apontar para os feitos de Deus. E Pedro aqui fala: quais são esses feitos de Deus? Ele nos tirou da morte para a vida. Ele nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz, diz Pedro. Cada cristão é alguém que foi transformado de alguém que estava perdido em alguém que foi achado, de alguém que estava indo para o inferno em alguém que está indo para o céu. Foi transformado como um filho de Deus. Como diz Paulo na epístola que acompanhamos hoje, de Romanos 5, lá Paulo diz que nós fomos justificados por graça. É um presente, e isso através de Jesus Cristo. Sim, não é mérito nosso. Nós não merecemos nada disso. Ele, Jesus, doou-se por amor a nós, morrendo na cruz, para que nós não precisássemos morrer eternamente no inferno. Agora, como filhos de Deus, que é a nossa identidade, nós anunciamos a salvação que é para todos. Essa é a nossa missão, como sua igreja. O diabo, ele nos tenta a todo momento com distrações para nos confundir. E são muitas as distrações que o mundo oferece para nos afastar da nossa missão e para confundir a nossa identidade. Deus continua agindo com seu amor para nos manter sempre firmes com o foco na missão e não perdermos nossa identidade como seus filhos. Compreendes isso? Sim, em tua vida tem sido assim? O mundo, teus amigos, teus conhecidos, as pessoas que convivem contigo te reconhecem a tua identidade e a tua missão? Então fique firme. E Deus te conduzirá à terra prometida sobre suas asas poderosas, te protegendo muito mais do que uma águia consegue proteger seus filhotes. Com Jesus, você está em segurança, eu também. Com Ele, estaremos todos juntos no reino eterno. Por isso, não esqueça da tua identidade e da tua missão. Que assim seja. Amém.